ela me falou que vocês estão tendo aí, estão tendo acho que umas duas disciplinas, né? Duas ou três. Aí mais essa, então iria ficar um pouco sobrecarregado para vocês, né? Eu dei uma lida, né, no livro, né? Não sei se todo mundo tem o livro. Dei uma lida no livro, tem bastante coisa assim que, né? Não sei nem por que está lá no livro, né? Mas está lá. E vou estar abordando com vocês os mais principais, tá bom? É, agora, né, o nosso primeiro dia aí, vou estar iniciando com vocês aí, né? Um pouco sobre terminologias. E vou falar um pouquinho sobre doenças cerebrovasculares, tá? Bom, aí tem esse fato, né, que vocês estão um pouco sobrecarregados e tudo mais, né? Eu vou estar fazendo o seguinte, em vez de eu dar uma prova só, eu vou estar dando uma pesquisa para vocês, tá? Mas assim, é uma pesquisa simples, tá? Não quero três, quatro folhas, não, tá? É uma ou duas no máximo, tá bom? Uma pesquisinha que vocês vão fazer, tá? Assim, uma breve pesquisa, tá? Não é um trabalho, é uma pesquisa, tá? E bem resumidinho, tá bom? Assim, um pouco antes de eu terminar a aula, eu vou estar passando para vocês, tá? Que daí dá tempo do pessoal entrar e pegar tudo aí, tá bom? Então, esse trabalhinho aí vai estar valendo, né? Cinco, né? Essa pesquisa, né? E a provinha que eu vou dar para vocês valendo cinco. Essa provinha eu não vou dar para vocês estarem escrevendo, tá? Mas vocês podem assinar lá, tá bom? Professor, licença, bom dia. Oi, Aí Lia. a Williane tá tentando entrar. Ah, sim, apareceu aqui. Deixa eu aceitar ela aqui. Prontinho. Tá? Então, assim, para não ficar muito conteúdo para vocês ficarem estudando para a prova, tá? Então, eu vou dar um pouquinho essa vou facilitar um pouco mais, né, esse sistema de avaliação, tá? Para ficar melhor para vocês, tá bom? Então, a vinha vai ser de assina lá, tá bom? E essa pesquisa que eu vou estar dando para vocês estarem pesquisando. Esses temas que eu vou falar para vocês aí, tem lá no livro, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui em slide. Tem um conteúdinho lá no livro, né? Ou se quiser buscar pela internet, também sem problema nenhum, tá? Mas assim, é bem curtinho mesmo, tá? Só vou dividir aqui a tela com vocês para me explicar melhor para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos Sim, sim. professor. Então perfeito, então. Bom, então a gente vai iniciar, então, né, a assistência de enfermagem em neurologia e neurocirurgia, tá? E depois eu vou estar falando aí sobre neuropsiquiatria, tá? Se vocês forem estar acompanhando aí pelo livrinho de vocês, lá no comecinho vai um pouquinho lá sobre anatomia, tá? Não vou entrar isso com vocês, tá bom? Acho que não vem ao caso, tá? A parte lá neurológica, lá, tá? Acho que vocês devem ter visto lá na anatomia, então não há necessidade de a gente estar, né, é, perdendo tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo, tá dentro do novo, tá? Bom, então nosso cronograma de aulas. Não se assustem, tá? Mas assim, aqui tem bastante conteúdo mesmo, tá bom? Então aí no nosso primeiro dia, né, vamos fazer a introdução à disciplina,
o método de avaliação, né? E vou estar iniciando aí com vocês algumas terminologias, né? Que a gente usa aí em pacientes aí com quadros aí de neurologia e tudo mais, tá? Alguns sinais e sintomas e doenças cardiovasculares e AVCI, tá? No segundo dia, eu vou estar dando a continuação do AVCI, tá? Vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas, as causas do AVCI, o tratamento, os cuidados de enfermagem, tá? Vou estar falando um pouquinho sobre trombolíticos endovenosos, tá? Vou estar falando aí também os cuidados de enfermagem em pacientes aí que fazem, né, o tratamento aí com endovascular, né? No terceiro dia, eu vou estar falando um pouquinho sobre o AVCH, né? Os cuidados de enfermagem, alguns distúrbios da consciência, cuidados de enfermagem, né? Os pacientes aí com distúrbios da consciência. Vou estar falando sobre crises convulsivas, né? Os cuidados de enfermagem, os principais cuidados de enfermagem em pacientes, né, com crises convulsivas. Hipertensão intracraniana e os cuidados de enfermagem. Vocês podem ver que cuidados de enfermagem, pessoal, agora vocês vão lembrar desse nome para o resto da vida, tá? Por quê? Vão usar muito, tá? Cuidados de enfermagem, tá? Lá no quarto dia, eu vou estar falando um pouquinho sobre a psiquiatria, né, aplicada à enfermagem, né, a reforma psiquiátrica. Isso aqui, pessoal, mais para vocês terem um conhecimento, para saber o ano, mais ou menos, e tudo mais, tá? Os tipos de internação, né, na psiquiatria, alguns componentes, né, da rede de atenção psicossocial. No quinto dia, né, nosso penúltimo dia, eu vou estar falando sobre esquizofrenia, né, vou estar falando um pouquinho sobre toque, né. Muitas pessoas aí já ouviram falar, né, desse nome, porém não sabem muito o que é, né. Vou estar falando um pouquinho sobre depressão, também é um assunto aí muito discutido, né, nos nossos dias atuais, né, e também os tipos aí de depressão, tá? Transtorno bipolar, suicídio, psicofármacos, neurolépticos, benzodiazepínicos, estabilizadores de humor e antidepressivos, tá? Esses aqui, pessoal, são alguns medicamentos utilizados em pacientes que possuem algum transtorno, que possui algum tipo de esquizofrenia, de depressão, enfim, tá? E no último dia, né, a entrega da pesquisa, né, e a nossa provinha, tá bom? Vocês querem que eu fale para vocês da pesquisa agora ou deixe para o final? O que vocês acham melhor? O que vocês me sugerem? Pro final, você consegue mandar escrito lá no grupo lá ou não? Para o final, tá? Pode ser. Eu vou estar mandando, eu vou estar abrindo aqui para vocês aqui em PDF, tá? No computador, para me estar explicando certinho para vocês, então, tá bom? Mas assim, pessoal, é super de boa, tá? Uma página, duas no máximo, tá? É uma pesquisa, não é um trabalho, tá? Depois eu explico melhor para vocês, tá bom? Bom, então vamos dar início aí à nossa disciplina, né? Então as doenças neurológicas, né, elas podem acometer o indivíduo em qualquer fase do ciclo vital, de diversas maneiras e em diferentes pontos do sistema nervoso. Ou seja, a doença neurológica ela não escolhe a idade, não escolhe o sexo, não escolhe o tempo, não escolhe a pessoa, né? Qualquer indivíduo está sujeito aí, né, a ter alguma doença neurológica, algum distúrbio neurológico aí, tá? O sistema nervoso, né, ele tem por função os processos cognitivos, atividades motoras e sensitivas. Dessa forma, permite a interação do indivíduo com o meio e o protege de lesões, né? Então, ou seja, esse sistema nervoso, né, ele tem essa grande função, né, que é ajudar a pessoa aí nas suas atividades no dia a dia, né, ter essa sensitiva, né, no seu dia a dia, né, e também essa interação, né,
com as pessoas, né? Então, assim, é muito importante esse processo, né? Porque tem pessoas que não têm interação, né? Não conseguem se interagir com as demais pessoas. Ah, professor, então eu tenho algum problema neurológico. Não, tá? Não é isso. Tem algumas pessoas que têm alguma doença neurológica que não permite essa interação aí com grupos e demais aí, tá bom? Pacientes com doença neurológica podem apresentar alterações na execução de atividades da vida diária e, com comprometimento do autocuidado, faz-se necessária uma autoassistência de enfermagem, tá? Ou seja, uma simples coisa que a gente faz, pacientes que têm doenças neurológicas, para elas é difícil fazer. O exemplo, escovar os dentes, né? Para nós é uma coisa tão simples, tão fácil, tão rápida, né? Da gente estar fazendo. Porém, para alguns pacientes neurológicos é uma coisa impossível, né? É uma luta, é uma coisa muito complicada, né? Dele estar executando, dele estar fazendo, tá? Então, assim, a assistência de enfermagem, ela é extremamente necessária a pacientes, né, que estão internados por conta de alguma doença neurológica, tá? Então, assim, é muito importante os cuidados que eu vou prestar para esse paciente, tá? Porque o paciente que tem problema neurológico, dependendo do grau, ele não consegue comer, ele não consegue fazer higiene íntima, né? Ele não consegue, né? O exemplo que eu dei, escovar os dentes, né? Ele não consegue se vestir, ele não consegue tomar banho sozinho, né? Então, assim, a assistência de enfermagem é muito importante nesse momento, tá? Porque a gente muitas vezes vai auxiliar e muitas vezes nós vamos ter que fazer por ele, tá bom? Então, assim, gente, é uma coisa, assim, extraordinária, tá? Mas a gente, da enfermagem, faz, tá bom? A equipe de enfermagem deve estar preparada para identificar as necessidades de cuidados de indivíduos afetados por doenças neurológicas, né? Ou seja, na enfermagem a gente vai se deparar com diversos tipos de casos, tá? E uma delas que muito pega os profissionais é pacientes com doenças neurológicas, tá? Então, muitas vezes a equipe é despreparada, não é preparada para lidar com certas situações, né? Com certos pacientes, né? Que têm esse tipo de doença neurológica. É preciso ter conhecimento acerca da anatomia e fisiologia do sistema nervoso, propedêutica neurológica, patologia, fundamentos de enfermagem e suas aplicações no cuidado a pacientes neurológicos. Ou seja, não é simplesmente pegar esse paciente e fazer ele do jeito que eu quero. Não. Eu tenho que saber a sua patologia, né? Ou seja, a sua doença, né? Eu tenho que saber quais os cuidados necessários que eu tenho que ter com esse paciente, né? E quais são, né, as suas, e quando eu devo aplicar esses cuidados, né? Porque eu não devo aplicar esses cuidados somente quando há necessidade. Não, né? Eu tenho que também aplicar esses cuidados também, mesmo não tendo a necessidade, tá? Exemplo, paciente precisa fazer uma mudança de decúbito. Eu não vou fazer a mudança de decúbito só na hora que o paciente estiver com a lesão, né, do lado, né, que ele sempre fica deitado, né? Não, eu tenho que fazer a mudança de decúbito em várias posições, né? Ou seja, não é somente quando aparecer a ferida que eu tenho que ir lá fazer essa mudança de decúbito. Não, eu tenho que saber aplicar esses dados, né? E realizar essas mudanças sempre, né? Mesmo não tendo a lesão, né? Eu tenho que saber prevenir ela, tá? Pessoal, dúvidas até aqui?
tiver dúvidas, podem abrir o áudio, podem perguntar. Eu sei que hoje está frio, está um dia muito, né, vontade de dormir. Mas, se tiverem dúvida, perguntem, tá? Por favor, tá bom? Ok, professor. Então tá bom. Bom, vamos começar com os palavrões, né? Então, assim, algumas terminologias que a gente usa aí com os pacientes, que tem alguns problemas neurológicos, né? Alguns termos aí que são usados em neurocirurgias, enfim, tá? Mas também a gente usa essas terminologias diariamente, dia a dia, em clínica médica, em pronto-socorro, em UTI, tá? Então, assim, para vocês terem um conhecimento, tá bom? Afasia, distúrbio de linguagem, pode ser classificada como expressiva, compreensão ou mista. Ou seja, aquela linguagem que é difícil de entender do paciente, né? Ou seja, o paciente ele fala e a gente não consegue entender o que ele está falando, né? Esse paciente ele pode estar consciente, porém ele não, quando ele fala, né? A linguagem dele a gente não consegue entender. Não é porque ele fala outra língua, não. É porque ele tem essa dificuldade, né? De se expressar, né? Ele tem essa dificuldade aí para a gente compreender, tá? Então, a gente chama aí de afasia. Bradicardia, frequência cardíaca diminuída, tá? Pessoal, gravem esse nome, bradicardia. Por quê? Cai muito em prova hospitalar, tá? Eu já fiz prova em vários lugares e todos os lugares que eu fiz caía esse nome, bradicardia, tá? Frequência cardíaca diminuída, tá? Ou seja, o paciente tem a frequência cardíaca abaixo do normal, tá? Craniectomia, remoção definitiva de um retalho ósseo do crânio, geralmente para a descompressão do tecido cerebral. Craniotomia, né, esse acesso cirúrgico para intervenções cirúrgicas cerebrais. Consiste em remoção temporária de um retalho ósseo. Disartria, dificuldade de articular as palavras, né? A gente tem que ter bastante cuidado em falar em disartria e afagia, tá? Porque pode causar aí uma confusão, tá? Afasia é um distúrbio de linguagem, né? Que pode ser classificado como expressiva, de compreender, de compreensão. Já na disartria, é uma dificuldade de articular as palavras, né? Ou seja, o paciente tem dificuldade em pronunciar as palavras, tá? Isso se chama de disartria, tá? Disfagia, dificuldade de deglutir, ou seja, de engolir, tá? Então, os pacientes muitas vezes aí, exemplo, sequelado de AVC, né? O paciente aí, muitas vezes tem essa sequela, né? O paciente muitas vezes não consegue deglutir como a gente deglute, né? Então, como eu posso falar para vocês, esse processo, né, chama-se disfagia, ok? Paresia, diminuição de força motora, tá? Exemplo lá também, pacientes lá com AVC, geralmente ele perde a força motora nos membros, né, de um dos lados dos membros, né? Então a gente chama aí de paresia. E plegia, ausência de força motora, né? Quando vocês forem lá para estágio, muitas vezes vocês vão ver o médico chegar para o paciente e falar assim: aperta a minha mão, segura a minha mão, aperta a minha mão, força, aperta com força, né? Paciente que não tem essa força na mão para apertar, né? A gente chama de plegia, tá? Ou seja, ausência de força motora, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo sim, Pro. Tudo bem? Tá. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Bom, vamos então falar aí sobre algumas doenças cerebrovasculares, tá?
apresentam alta morbidade e mortalidade na saúde da população. Estão entre as principais causas de morte e incapacidade. O acidente vascular cerebral, por exemplo, pode ser dividido em acidente vascular cerebral isquêmico, AVCI, com incidência de 80% dos casos, e acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH, com incidência de 20% dos casos das doenças cerebrovasculares. Ou seja, pessoal, essas duas doenças aí são as que mais atingem a população, tá? Elas e o infarto são as que mais acometem as pessoas, tá? Por quê? É uma das mais causas de morte e incapacidade, tá? Por quê? O paciente, quando ele tem essa doença, ele fica por muitas vezes sequelado, tá? Então ele não consegue exercer atividades normais no dia a dia, tá? Então tem pacientes que não conseguem mais falar, tem pacientes que perdem a visão, tem pacientes que não conseguem mais andar, né? Tem pacientes que não conseguem mais comer. Enfim, dependendo da área que for afetada ali no cérebro do paciente, esse paciente vai perder alguma mobilidade, tá? As doenças cerebrovasculares podem estar associadas a fatores de riscos modificáveis, como hipertensão, obesidade, sedentarismo e dislipidemia. Dessa forma, é necessária a atuação de saúde primária na prevenção das doenças cerebrovasculares. Ou seja, as doenças cerebrovasculares, né, muitas vezes elas são ocasionadas por uma hipertensão, né? Ou seja, o paciente que apresenta lá a sua pressão 16, 17, 20, enfim, sempre alterada, né? Também pacientes obesos, tá? Que também tem um grande risco de desenvolver doenças cerebrovasculares, tá? O sedentarismo e também a dislipidemia, né? Pacientes que têm altas taxas aí de gordura no sangue e tudo mais, tá? Atuação de saúde primária, pessoal, saúde primária. Quando vocês ouvirem essa palavra, o que é a atuação de saúde primária? É os postos de saúde, tá? Os postos de saúde são a atenção primária, tá? Ou seja, é eles que fazem a prevenção de doenças, tá? Essa é a função do posto de saúde, tá? Então, lá nos postos de saúde, a gente tem os programas de hipertensão, temos lá os programas de diabéticos, né? Tem lá, né, os exames de rotinas. Então, eles que fazem a prevenção para que doenças como essas, doenças cerebrovasculares, não aconteçam futuramente, tá? Então, assim, se esse posto de saúde não faz a prevenção correta, a prevenção necessária, esse paciente futuramente ele pode desenvolver doenças cerebrovasculares, pode desenvolver um infarto ou outras demais doenças, tá? Tá ok, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Sim, professor. Deu? Então, perfeito. Aqui, né, como vocês podem ver, nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Vou explicar um de cada vez para vocês, tá? O AVC isquêmico é um coágulo que bloqueia o fluxo de sangue para uma área do cérebro. AVCI, tá? Então, assim, quando vocês ouvirem essa abreviação AVCI, é AVC isquêmico. Ou seja, algum coágulo que fica, né, minúsculo que seja, ele acaba interrompendo o fluxo de sangue ali no cérebro. E o que acontece? O sangue, ele é o quê? Oxigenado, tá? Então, ele leva esse oxigênio, né, para as partes, né, do cérebro. Se ele não consegue chegar em determinados pontos do cérebro por conta de um coágulo,
essa parte ela acaba tendo falha. Essa parte, muitas vezes, pode acabar morrendo, né? Por quê? Por conta de não ter nutrientes, não ter oxigênio, tá? Então, isso acaba fazendo o paciente, dependendo da área do cérebro, o paciente ter alguma deficiência, tá? Esse é o AVC isquêmico. Gente, vocês vão trabalhar em hospitais, né, logo, pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica, vocês vão ver direto pacientes com AVC isquêmico, tá? Ou AVC hemorrágico, ou pacientes com sequelas, né, de AVC, tá? Vocês vão deparar isso aí quase todos os dias da vida de vocês, tá bom? AVC hemorrágico, o sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Ou seja, é quando acontece o rompimento, né, da veia ali do cérebro, né? Como vocês podem ver, né, o nosso cérebro ele é cheio de ramificações, né? Cheio de ramificações. Essas ramificações aqui são tudo veinhas, né? Que estão levando aí, né, o sangue, né, rico em oxigênio, né, que sobe e vem aqui, ó, e leva para toda a parte do cérebro. Se acontece, mesmo menor que seja, né, essa veinha aqui do cérebro, menor que seja, acontece esse rompimento, é fatal, tá? É fatal, tá bom? Vai sangrar horrores. Esse paciente vai ficar sequelado. Esse paciente pode vir a óbito, tá? Eu tive um caso, inclusive essa noite, né? Eu saí agora de manhã do hospital. A gente acabou perdendo uma paciente por causa de um AVC hemorrágico, tá? Então, assim, ela tinha dor de cabeça, foi no hospital de madrugada, chegou com a gente lá no pronto-socorro, dor de cabeça, fizemos a medicação, né, para dor. Só foi ouvir ela falar, estou com dor. De repente, ela apagou. Levamos a mulher para a sala de emergência, o médico já chegou, bateu o olho e já falou, AVC hemorrágico. Tá? Infelizmente, a gente não conseguiu trazer ela de volta, né? Então, assim, acontece, né? Infelizmente, acontece esse rompimento. Dependendo do caso, tem como reverter, tá? O médico neurocirurgião faz a abertura, né, da calota craniana, faz estancamento e tudo mais, tá? Mas assim, pessoal, tem que ser uma coisa assim muito assim agilizado, né? Porque não pode demorar, né? Mas em muitos casos, até achar um neurocirurgião, até achar a sala de neurocirurgia aí, né, de salas cirúrgicas para fazer esse procedimento, é bastante demorado, né? Mas eu já vi casos aí de pacientes que teve AVC hemorrágico, que fizeram a operação, esse paciente ele sobreviveu, porém ele ficou um pouco sequelado, tá? Então assim, são vários casos aí, tá bom? Professor, Oi! sente alguma outra coisa além da dor de cabeça? Olha, geralmente não, tá? Pacientes assim, pode ser também por pancadas, tá? Ou seja, paciente que teve um trauma muito forte, né? Então assim, geralmente pacientes assim que têm esse AVC hemorrágico acontece por conta da dor de cabeça, não tem outros sintomas, tá? Pode ser também por pressão alta, tá? Então, pressão arterial muito alta pode ocasionar esse rompimento dessa veia aí do cérebro, tá? São os dois fatores que mais acontecem aí para ter esse AVC hemorrágico, tá? Dor de cabeça muito forte, pressão arterial muito alta, né? Pode ocasionar aí um AVC hemorrágico. Ah, professor, mas eu estou com dor de cabeça há muitos dias, nossa, vou ter AVC hemorrágico. Não, tá, pessoal? Não é isso, tá? É diferente de uma enxaqueca, tá bom?
Então, assim, o AVC hemorrágico, o paciente muitas vezes já pode ter um AVC isquêmico, né? Ele já pode ter ali um trombo ali, né? Em uma das veias ali do cérebro, né? Esse paciente pode começar a ter dor. Toma medicamento não melhora, toma medicamento não melhora. Aí pode desenvolver aí, com o passar do tempo, um AVC hemorrágico, tá? Por quê? Esse coágulo pode estar aumentando, né? Esse coágulo ele pode estar se movimentando, né? Então, assim, são vários casos aí, tá bom? Em casos também de trauma, né? Pacientes que sofrem acidentes, né? Então, alguns pacientes que sofrem acidentes, que batem com a cabeça muito forte, pode acontecer também o rompimento, né, da veia do cérebro, tá? Então, dependendo da pancada, né, se for muito forte, pode acontecer aí também o rompimento dessa veia aí, tá? E sangrar. A gente tem como ver o sangramento? Visualmente não, somente por tomografia, raio-x, enfim, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Vocês conseguiram entender o que eu... Oi, sim, pode perguntar. É o Júnior, professor. Oi, Júnior. Eu ouço dizer que é uma doença, é uma patologia silenciosa. Eu queria entender esse silêncio. Quando fala silenciosa, na hora que a pessoa está sofrendo o AVC, né, professor? Porque eu já tive vários pacientes que eu cuidei com AVC. Sim. E eu questionei. E na hora que indaguei eles com relação à hora do AVC, eles questionaram que teve sintomas por 2, 3 dias. Então, quando fala é uma doença silenciosa, está se referindo na hora que está dando, correto? Isso. É porque assim, né? O AVC, ele não acontece de uma hora para outra, tá? Assim, ele já tem sinais e sintomas já de vários tempos atrás, tá? É que a gente, muitas vezes, tipo lá, uma dorzinha de cabeça, vai lá, toma medicação, passou, melhorou, beleza, né? Então a gente acaba não dando importância, né? Mas quando acontece, né, o agravo, né, é ali, né, questão ali de horas, né, muito rápido, né? Igual você tinha falado aí, né, de pessoas que você cuidou aí de tinha 3 dias antes, né, já começou a apresentar aí uns sintomas. Isso, né? Isso. Então, porque assim, geralmente ele pode ter tido esses sintomas bem antes, né? Mas ele não levou a sério, né? Digamos assim, né? Não deu tanta importância. Vai lá, toma medicação, melhorou, beleza, né? Mas não é assim, né? A gente, se tem muita dor de cabeça, a gente tem que investigar, tá? Tem que investigar porque, assim, não é normal, tá? Então, assim, é bom investigar para saber, porque, assim, para acontecer de uma hora para outra, né? E é questão de dias, né? E é assim mesmo, né? Então, assim, qual é o risco de ter isquêmico ou pode ter o risco de ter hemorrágico, né? Eu, infelizmente, né, eu perdi a minha mãe, né? Era pequeno, a minha mãe tinha muita dor de cabeça, né? Ia no hospital de pirona, ia no hospital de pirona, ia no hospital de pirona. Até que um dia, né, ela teve um acidente, né? Caiu de bicicleta, enfim, e acabou tendo um AVC hemorrágico, né? E infelizmente não teve como converter, né? Já estava sangramento ali por tudo, enfim, né? Então, assim, a gente tem que investigar, né? Dor de cabeça todo dia, intensa, a gente tem que investigar, tá bom? Não deixar passar isso aí, tá? E também orientar, tá? Nós, profissionais da saúde, vocês já são aí, né? Profissionais também da saúde, tem que estar orientando, tá? Dor de cabeça, gente, muitas vezes não é normal, tá? Obrigado, professor. Imagina, que isso? Bom, então, né, o acidente vascular cerebral isquêmico,
né, o AVCI, tá? Também chamado de acidente vascular encefálico, o AVE. Tá? Então, essas duas siglas, gente, são semelhantes. Tá? Então, eu posso usar o AVCI e o AVE, tá? Que é acidente vascular encefálico. Tá? É definido pela perda súbita da função cerebral, retiniana ou medular, decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo para uma região encefálica. É aquilo lá que eu falei. Tá? Então, o paciente que tem lá o AVCI isquêmico, né, ele pode perder alguma função, né, motora, né, que para nós às vezes é uma coisa tão simples, mas para o paciente é uma coisa muito de dificuldade, né? Então, né, aqui para vocês verem novamente, né, o AVC, né, isquêmico, né, é o bloqueio do fluxo sanguíneo, né? Então, aqui, vou pegar o mouse aqui para vocês verem, né? Aqui vocês podem ver, né, que tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui é um coágulo, né? Então, menor que seja lá a veinha lá do cérebro, esse coágulo, se ele estiver, se ele interromper isso daqui, pessoal, essa amarelinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, é placa de ateroma, tá? Ou seja, plaquinha de gordura, tá? Que muitas vezes acumula, não somente em nossos braços, mas sim também na cabeça também pode acontecer também, tá? Em nosso cérebro também, tá? Então, acaba formando nessas plaquinhas de ateroma, plaquinhas de gordura, e o coágulo ele não consegue passar. Então, ele fica trancando a passagem do sangue aqui. Aí, o que acontece? AVC isquêmico, tá? Não consegue levar o sangue oxigenado, né, para as regiões do cérebro, né? Então, acaba aí tendo essa deficiência de nutrientes, deficiência de oxigenação, tá? Aí o paciente acaba sofrendo AVC isquêmico. O professor, se Oi, descoberto antes, tem como? Tem cirurgia? Tem alguma coisa? Tem. Eu vou chegar lá. Eu vou mostrar para vocês. Boa pergunta. Bom, então, né, as causas para o desenvolvimento da AVC comumente encontradas incluem as aterosclerose de grandes vasos cerebrais. Aterosclerose, né, de grandes vasos, né, embolia cardiogênica, né, doenças valvares, fibrilação arterial, infarto do miocárdio, oclusões de pequenas artérias, né, cerebrais, né, aí acaba acontecendo aí infartos lacunares. Infarto, pessoal, é quando acontece a morte, né, daquela região, tá? Por isso que chama infarto, tá bom? E AVC sem causa determinada, tá bom? Então, assim, essas são algumas causas, né, que podem acontecer e o paciente desenvolver, né, o AVCI, tá? Embolia, né, que são como se fosse coágulos também, né, que interrompem ali a passagem. Pode acontecer também de ir para o coração, né? Aí é outra história, né? Aí o paciente pode ter um infarto, enfim, né? Aí é outra história. Né? Então, e essas pequenas oclusões de artérias cerebrais aí, que também pode acontecer o AVCI. As manifestações clínicas do AVCI, geralmente apresentadas quando ocorre por oclusão das artérias do território cerebral. Anteriormente, manifestando-se principalmente por alterações de linguagem, como afasia, disartria, hemiparesia e parestesias, tá? Então, assim, quando o paciente está lá, né, com AVCI, ele pode apresentar essas alterações, tá? Então, ele pode apresentar essas alterações de linguagem, né? Ele pode estar falando com você e você não entender, né? Ele pode estar tentando pronunciar algo para você e você não está compreendendo, porque ele tem algum desvio ali de rima. É um termo que a gente usa bastante,
desvio de rima. Tá? O paciente fala e você não consegue entender. Tá? Hemiparesia, né? Muitas vezes, né, o paciente fica paralisado de um lado, né, do corpo. Professor, mas como que acontece isso? Vou explicar para vocês. O nosso cérebro, a gente tem, né, as duas partes lá. Temos o direito e temos o esquerdo, certo? O direito, ele é responsável pelos movimentos do nosso corpo da parte esquerda, tá? E a parte esquerda do nosso cérebro é responsável pelos movimentos dos nossos membros, né, da parte do nosso corpo, do lado direito, tá? Então vocês podem ver que faz esse X, né? Então muitas vezes o paciente vai ter lá uma dificuldade, né, em movimentar a mão direita, o pé, né, as pernas direita, os olhos, né, o olho direito não vai conseguir abrir direito, tá? Porque ele está com a gente também chama, né, de hemiplegia, né? Ele não consegue ter esses movimentos, né, desse determinado lado do corpo, tá? Aqui, ó, né, explicando melhor para vocês, né? Então, ó, vocês podem ver que um lado, né, o paciente ele não consegue, né? Olha lá, incapacidade de fechar o olho, né? Descida do canto da boca, né? Aquele paciente com aquela, né? Com a caída assim da boca, né? Parece triste, né? Mas é por causa da sequela, né? Com a AVC ele causa, tá? Então você pode comparar aqui, ó, um lado, né? Com o outro, né? Quando acontece, né? Desse lado aqui, né? O lado esquerdo, né? Pode ser que esse lado direito, né, do cérebro do paciente é que sofreu o AVCI, tá? Então aí vocês podem ver essa pequena alteração. Professor, essa é a mesma alteração de quando tá tendo, que a gente faz as perguntas lá para ver se consegue reagir? Sim. Ou não? Desculpa, você poderia repetir para mim, por favor? Não entendi. Essas da face, assim, da pessoa, é a mesma quando... Isso, é a mesma coisa quando tá tendo o AVCI? Sim. O paciente, quando ele começa a apresentar, quando vocês forem lá fazer né, quando você for deparar com o paciente que estiver entrando em crise de AVCI, ele vai apresentar essa característica para vocês, tá? Muitas vezes vocês vão estar lá na sala de emergência, vai chegar um paciente lá com a pressão alta para vocês, né? O paciente vai entrar normal, né? Falando normal com vocês e tudo mais. Mas, de uma hora ou outra, pode ser que o paciente comece a apresentar essa característica aqui, tá? Vai ficar um pouquinho com a boca torta, vai ficar com o olhar um pouco mais caído, mais triste, de um certo lado do corpo, tá? São características, sim, do AVCI, tá? Então, assim, quando vocês se depararem, pode ser que o paciente fique sequelado, né? Uma sequela aí de anos e anos, o paciente também pode ficar assim também, tá? Mas, professor, tem como voltar a ser como era antes? 100% não, tá? Mas pode estar voltando, fazendo a fisioterapia, né? Tá estimulando o músculo novamente. Aí exige trabalhos aí diários aí para estar voltando um pouco, né? A sua normalidade, tá? Mas, assim, a sequela aí pode ficar aí pro resto da vida, tá bom? Professor, eu tô lá, supondo, fazendo a triagem da pessoa e a pressão alta em si, aí eu vou vendo que a pessoa vai caindo, assim, né, o lado da face. Aí já tem que ser como urgência o atendimento dela? Sim. Assim, é a Paloma, né, que tá falando, né? É que eu não Isso. consigo ver quem é que tá falando. Bom, Paloma, é assim, na triagem,
geralmente quem vai estar fazendo vai ser o enfermeiro, tá? Pode ser que alguns hospitais o auxiliar e o técnico façam também, sem problema nenhum, tá? Mas assim, o paciente apresentou essas características para vocês na sala de triagem. Vocês perguntam, tem histórico? Não tem? Você tem que comunicar ao enfermeiro, o enfermeiro vai ter que correr com esse paciente para fazer emergência, tá? Por quê? Aí eu vou entrar com vocês mais para frente ali o porquê, tá? A gente vai estar fazendo aí, usando algumas medicações aí para estar fazendo tentar converter essa situação, tá? Então, assim, se vai fazendo a triagem lá, né? O paciente chega normal lá e de repente ele apresenta, né? Esse desvio de rima, né? Ele não consegue falar, a boca começou a ficar torta. Tem que avisar o enfermeiro responsável do setor, tá? E ele vai falar para vocês aí, ó, vamos lá fazer emergência, tá? Então, assim, tudo é questão de tempo, tá, gente? Ah, mas a família trouxe, disse que estava jantando na casa e de repente ficou assim. Eu tenho que anotar certinho o tempo, né? Que era mais ou menos, tá? E tá passando depois para o enfermeiro, tá? Mas geralmente quem faz essas triagens aí são o enfermeiro, tá bom? Tá bom. Então, assim, mas assim, em questão de tempo, pessoal, quanto mais rápido procurar o atendimento, mais rápido será, mais rápido e mais provável a chance de cura será melhor para esse paciente, tá? Então, assim, não é olhar para o paciente lá, por exemplo, lá na minha casa, né? Sei lá, né? Um amigo foi lá, né? E começou a apresentar esses tais sintomas. Ah, não vai ser nada, tá? Não é assim, tá? A gente tem que levar em consideração que não é normal, tá? Assim, quanto mais rápido procurar atendimento, melhor é, tá bom? Então, assim, nunca deixar para depois, tá? O tratamento clínico do AVCI, do acidente vascular cerebral isquêmico, na fase aguda, consiste na administração da terapia trombolítica endovenosa para pacientes elegíveis com finalidade de dissolver o trombo intracraniano por meio da administração do fator ativador do plasminogênio e prevenção de novos eventos com terapia antitrombótica e anticoagulantes. Tá? Professor, o que é endovenosa? Tudo que é administrado na veia, tá? É endovenosa, ou endovenoso, tá? Vou estar explicando para vocês. Aqui, pessoal, é um exemplo de um antitrombolítico, atismo, tá? Essa droga, para que ele é usado? É para dissolver o trombo do paciente. Vocês estão lá na sala de emergência, chegam os corpos de bombeiro, falam lá, né? Ligaram para a gente, paciente dificuldade de fala, né? Tá com aí dificuldade, né? De se locomover, né? Tá com perda de força motora. O médico avalia e diagnostica esse paciente com AVCI isquêmico, tá? Mas realiza primeiramente uma tomografia e identifica que esse paciente inteiramente está com AVCI, AVC, acidente vascular cerebral isquêmico. É administrado muitas vezes essa droga aí, a que utilize, tá? Por quê? Ele é administrado para dissolver esse trombo que está lá na cabeça do paciente, tá? Nossa, professor, mas essa droga, como que ela é feita? Tá? Essa droga, ela já vem com o seu diluente, né? Esse aqui é como se fosse uma água própria, e aqui vem o pozinho, né? A gente faz a mistura, né, dos dois, né? E é administrado em bomba de infusão. O que é uma bomba de infusão? É uma bomba que a gente utiliza para controlar as gotas que vai ser administrada
do medicamento para a veia do paciente. Então, para a medicação não correr muito rápido, ou para a medicação não correr muito devagar, eu coloco essa medicação na bomba de infusão. Professor, o que é isso? Né? Vocês vão ver lá no estágio, tá? Vocês vão ver, vocês vão ter a oportunidade aí de estar manuseando uma bomba de infusão. Tá? Vocês vão ver que é bem legal tá mexendo. No começo é meio confusinho ali, mas é bem bacana ela, tá? Então, assim, é administrada essa droga, tá? Essa droga só pode ser administrada com a presença do enfermeiro e do médico, tá? Então, eu lá sendo auxiliar, eu sendo técnico, não posso ir lá sozinho, né? Pôr tudo lá e deixar lá correndo, não, tá? Eu tenho que estar com o médico junto, tenho que estar com o enfermeiro junto. Por quê? É uma droga muito, muito de alto potencial, tá? Por quê? Se esse paciente tiver algum sangramento em qualquer região do corpo, esse paciente vai sangrar até não querer mais, tá? Por quê? Ele vai afinar muito sangue, né? Então ele vai desfazer qualquer trombo que tiver ali na corrente sanguínea do paciente, tá? Tanto da unha do pé até o fio do cabelo, tá? Então, assim, é uma droga muito, muito, muito de alto potencial, tá? E vocês vão, com certeza, ter a oportunidade de ver e acompanhar a administração dessa droga aí, tá? Professor. Oi. Bom dia, é o Paulo que está falando. Bom dia, Paulo. O paciente que faz uso contínuo de AS, que também é um anticoagulante, né? Sim, sim. Quando ele faz por muito tempo o uso desse anticoagulante após ter tido um AVC isquêmico, ele corre o risco de ter um AVC hemorrágico mais adiante, quando essa medicação é contínua por muitos anos ou não? Olha, geralmente não, tá? Por quê? O paciente faz uso de AS aí por muito tempo, com certeza que o sangue dele já não vai estar como é que eu posso falar para você? Isso, ele não corre esse risco de ter essa coagulação. Então, ele tem baixo índice de coágulo, tá? Pode ser que esse paciente, mesmo fazendo uso de AS por muito tempo, beleza, mas esse paciente ele pode ter uma alta pressão arterial, tá? Se ele tiver uma alta pressão arterial, vai aumentar o quê? A pressão na parede das artérias, enfim, tá? Corre o risco de ter o extravasamento de sangrar. Sim, tá? Mas se o paciente não tem pressão alta, o risco aí é muito baixo, tá? É muito Eu baixo. pergunto porque a minha dúvida é se ele é um anticoagulante, o efeito dele é afinar o sangue. Quando afina demais, as veias acabam rompendo, eu acredito, né? Porque, vamos dizer, é um termo mais popular, a veia acaba, vamos dizer, atrofiando, porque o sangue vai afinar, a veia ela tem uma espessura mais grossa, ela acaba ficando uma espessura mais fina pela passagem maior de fluxo sanguíneo devido à afinação desse sangue, né? Então, por isso que eu pergunto se pode correr o risco de ter um AVC hemorrágico ou não. Então, aí eu entro naquele fator assim, vai depender muito da fisiologia do paciente, tá? Então, assim, varia muito de Professor, paciente. Quanto mais velho, é menor chance, há mais chance de sobreviver, né? Quanto mais novo, é menor as chances, né? Depende, tá? Se eu só finalizar a do Paulo aqui, eu já respondo a sua já. Então, assim, o paciente que tem lá, que faz uso de AS, então, assim, vai depender muito da fisiologia do paciente, tá? Se for um paciente muito idoso, né, pode ser que a parede dessas veias, dessas artérias, não sejam tão mais resistentes assim. Corre um risco, tá? Mas também pode não acontecer, tá? Então, assim, vai depender muito da característica aí do paciente, tá? Se ele faz somente uso de AS, ou se ele faz mais uso de anticoagulantes, tá? Então, assim, vai depender muito aí da fisiologia também do paciente, tá? Claro, paciente muito idoso, pode ser que tenha um risco sim. Não somente de ter um AVC hemorrágico,
mas sim de fazer um corte no braço e sangrar horrores, tá? Então, assim, corre esse risco também, tá? Mas pacientes que fazem uso de AS, né, ter um AVC hemorrágico futuramente, assim, eu na minha experiência eu nunca vi, tá? Pode ser que tenha, tá? Eu não vou confirmar nada com você, ó, não é, tá? Mas assim, é bem difícil, tá? Quem perguntou para mim que se o jovem tem mais chance de ter AVC hemorrágico do que os mais velhos. Bom, Fui eu, professor. também. Então, depende também daquilo lá. Por quê? Aquela coisa, né? O jovem, a fisiologia do jovem era um pouco mais resistente, né? As paredes das veias, das artérias, elas conseguem se dilatar com mais facilidade, tá? Então, assim, claro, pode ter um risco sim, tá? Ninguém. É porque assim, professor, no cérebro tem várias veinhas de escape, né? Aí eu assisti uma palestra que quando você se torna mais velho, o cérebro vai criando mais veias. E quando você é mais novo, o cérebro tem menos veias. Daí por isso que, tipo, quando é mais novo tem infarto, assim, dependendo do... Infarto não. O AVC, perdão. O risco da pessoa ser mais grave é maior, porque tem poucas veias no jovem. Agora o velho já tem mais veia de escape. Então, mas assim, pode ter mais veia de escape, tá? Mas assim, se tem lá um coágulo, né, um exemplo, será que a veia desse paciente mais velho, será que ele consegue se dilatar, né, com mais facilidade igual uma pessoa mais jovem, né? Então, assim, pode ser que ele tenha muitos lá veia de escape, sim, mas será que ele consegue se dilatar, né, com facilidade? Será que não corre um risco de, nessa dilatação, ele estourar? Né, por conta da idade, por conta da fisiologia? Né? Então, assim, são casos, né, gente, que assim, varia. Né? Nada é certeza. Tá? Só que tem essa coisa aí. Né? Então, assim, o jovem ele tem mais possibilidades, por quê? A veia ela consegue se dilatar com mais facilidade. Né? A artéria consegue se dilatar com mais facilidade. Claro, corre o risco de trombo entrar ali, estacionar e pronto. Tá? Corre o risco. Tá? Então, assim, varia muito aí do casos e casos. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Outra dúvida? Sim, pode perguntar. Tipo assim, a pessoa acabou de ter um AVC. Aí ela tem a probabilidade de ter outro logo em seguida mais forte? Tem sim. Tem, tá? Então, assim, o tempo, né, ele não pode, assim, ele tem que ser amigo nosso, né? Então, assim, quanto mais rápido, mais chance de sobreviver, tá? Então, assim, esse ditado, né, a gente sempre tem que levar com a gente, tá? Quanto mais rápido o atendimento, quanto mais rápida a intervenção, mais chance do paciente sobreviver, tá? O paciente pode estar lá, apresentou um AVC isquêmico, não deve ser nada. Depois de 2 horas, o paciente pode tomar um AVC hemorrágico, tá? Então, assim, o tempo, ele é crucial, tá? Então, quanto mais rápido eu procurar atendimento, procurar buscar uma ajuda, enfim, é mais chance do paciente sobreviver, tá? Corre o risco, sim, de ele ter um segundo AVC, tá? E eu já vi casos assim muito já, tá bom? As sequelas também, né, professor? Quanto mais demora, mais sequelado o paciente fica. Isso, perfeito, bem lembrado. Bem lembrado, tá? A minha mãe, ela sofreu uma AVC tem 2 anos e, assim, foi questão de tempo mesmo, que o médico ainda até tinha falado para minha irmã, que se a gente demorasse para realizar o socorro, poderia ter sido fatal. Então, assim, a única sequela que ela teve foi na fala, né? Então, assim, ela confundia muito, assim, com o não, ela falava mais coisas sem nexos, mas, assim, depois, com o tempo, quando começou a fazer fono e a gente começou a dar atividades para ela, exercício, sabe, de escolar para ela pintar, fazer de novo a coordenação motora, riscar em cima dos exercícios, ela começou a voltar
melhor. Hoje, assim, já faz 2 anos, ela fala bem, entende bem, mas assim, tudo foi também do esforço da gente para ajudar ela a voltar a falar, porque senão ela iria ficar com a sequela na fala até hoje. Então, né, olha só, que crucial, né, que importante que tem ajuda, né, então, assim, é muito importante, é isso aí mesmo, né, e olha que belezinha, né, hoje em dia ela tá, né, falando bem, né, e tudo mais, e aquilo lá, né, como o médico tinha falado para você, né, que o tempo aí é muito importante, então, assim, pessoal, vocês aí, né, que logo já estão se formando, né, já são profissionais de saúde, né? Você tem que estar sempre recomendando, tá? Nunca esperar. Ah, isso aí passa, tá? Ah, você ficou com dificuldade para falar? Ah, toma um paracetamol que já melhora. Não é assim, tá? Então, assim, é tudo questão de tempo. Quanto mais rápido for, melhor chance de cortar os sintomas, né? Ou aliviar um pouco os sintomas e ter mais chance de sobreviver, tá bom? Professor, já que o tempo é crucial, no caso, se tiver com sintomas, o médico, em vez de pedir todos, vai pedir, mas assim, em vez de vir todos os resultados, eles já podem aplicar esse medicamento para agilizar? Pode, só que assim, vai depender do médico, tá? Eu já vi médico, o paciente fazer uma tomografia, né? O paciente está lá, né, com perda de força motora, dificuldade para falar, era características de AVC isquêmico. Porém, ele estava suspeitando também de um AVC hemorrágico, com um pequeno sangramento, tá? E ficou naquela, né? Então, assim, subiu na tomografia, fez a tomografia, porém, ele pediu para um especialista, né, em tomografias lá, para fazer um laudo, né, para avaliar e falar o que tem, né, para falar se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, né, ou para descartar o AVC hemorrágico. Só que demorava muito, né, então o que ele fez? Ele meio que deu um tiro no escuro, né, então assim, tem médicos que vai lá e faz, tá, porque assim, tem que fazer e a vida do paciente, né? Então, assim, muitas vezes eles fazem, eles pedem para estar fazendo, né? Porque tem que arriscar, né? E salvar a vida desse paciente. Graças a Deus, né? Que naquela vez que a gente fez, né? O paciente não tinha AVC hemorrágico, era só isquêmico. Então a gente tinha feito e, assim, ainda bem que não, né, que tinha descartado a AVC hemorrágica, senão ia sangrar muito mais, né? Porque ia afinar muito o sangue, né? Ia ter um sangramento excessivo lá. Assim, varia de médico para médico, tá? Tem uns que me falam, não, vou ter que esperar, não vai ter jeito. Né? Agora tem outros que falam assim, bom, vamos lá, vamos fazer, né? Então, assim, varia aí de médico para médico, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagine. Na fase subaguda e após a estabilização do quadro, alguns casos podem ser beneficiados com terapia cirúrgica, como endarterectomia de carótida e procedimentos endovasculares como angioplastia com ou sem colocação de stent. Tá? Vou mostrar para vocês aí. Aqui, pessoal, é uma endarterectomia de carótida, tá? Todo mundo sabe aqui onde fica a artéria carótida? No pescoço? Isso, perfeito. Então, o que acontece? É retirado lá a plaquinha de gordura, tá? Que fica ali, muitas vezes, localizada nessa artéria. Por quê? Porque é uma artéria muito calibrosa, tem uma bastante quantidade de fluxo de sangue, tá? E também aí que pode ter bastante quantidade de placas, né, de gordura, tá? Então, assim, muitas vezes essa placa de gordura, ela pode se desprender, né? Alguns pedacinhos dela, né?
e esses pedacinhos correr aí pelo nosso corpo, tá? Então, assim, é feito esse procedimento em darterectomia de carótida para retirar essa placa de gordura aí, tá? No finalzinho do slide, né, eu vou mostrar para vocês um videozinho ilustrativo, tá? De como que é feito esse procedimento aí. É um videozinho bem rápido, tá? Pra vocês verem como que é, tá? Então, aqui vocês podem ver, né, que lá é a plaquinha de gordura, né? Temos aqui a artéria, né, carótida, né? Ele feita incisão na artéria, retirado, né, essa plaquinha de gordura, né? E aqui é colocado uma nova plaquinha, né, para dar a emendação, né, da artéria, tá? Por quê? Se não colocar essa plaquinha aqui e eu for fechar a artéria juntando um tecido com o outro, ela vai diminuir o seu diâmetro, tá? Diminuindo o diâmetro, posso aumentar muito o fluxo, tá? Então, o que faz? É colocado esse tecido aqui, né, para não diminuir o seu diâmetro, tá? Cuidado de enfermagens, pacientes, candidatos ou submetidos à administração de trombolíticos via endovenosas ou EV, tá? Então, assim, pacientes que vão fazer lá a administração, né, da actílise, né, eu tenho que, primeiramente, verificar sinais vitais de glicemia, tá? Obter exames laboratoriais, auxiliar no encaminhamento do paciente à tomografia, tá? Porque geralmente o médico vai querer ver a tomografia antes de realizar a medicação. Funcionar 2 acessos venosos calibrosos, ou seja, quanto maior o acesso que eu pegar, melhor é. Professor, eu posso puncionar essa veia depois de fazer o antitrombolítico? Não. Por quê? Se eu fiz o antitrombolítico nesse paciente para afinar o sangue e eu vou lá, punciono a veia nesse paciente, esse paciente vai sangrar horrores, tá? Então, assim, gente, é horrores, horrores mesmo, tá? É bastante mesmo, bom? Manter o paciente em jejum até a ordem médica, tá? Então, assim, eu não posso ir lá e dar uma dieta para esse paciente, né? O paciente já tá lá tomando o antitrombolítico na veia e eu vou lá com um pratão de comida e dou para o paciente. Não, tá? Eu tenho que deixar esse paciente em jejum, né? Ou até o médico solicitar se pode ou não liberar a dieta para ele, tá? Administrar o trombolítico, né, conforme a prescrição médica, tá? Professor, eu tenho dúvida de como preparar, de como administrar. O enfermeiro vai estar com vocês, tá? Então, assim, não faz essas medicações sozinhos, tá? Vai ter o enfermeiro junto e vai ter o médico junto, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, tá? Manter o paciente monitorizado. Então, no tempo que estiver correndo a medicação, eu tenho que manter esse paciente monitorizado, tá? Então, eu tenho que estar lá verificando a pressão arterial, verificando os batimentos cardíacos, verificando a saturação, tá? Comunicar ao enfermeiro qualquer alteração, tá? Não realizar procedimentos invasivos nas primeiras 24 horas após a trombólise. Ou seja, antes de 24 horas, eu não posso puncionar acesso nesse paciente, tá? O médico não pode fazer uma incisão nesse paciente, tá? Depois de ter feito o antitrombolítico, tá? Porque é aquele caso, pessoal, vai sangrar horrores, tá? E sangra mesmo, sangra sem sangrar mesmo, tá? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado aí, tá? Cuidados de enfermagem com pacientes submetidos ao tratamento endovascular. O procedimento se refere à administração de trombolítico por via intraarterial ou remoção mecânica do trombo por meio de punção da artéria femoral por um neuroradiologista no serviço de hemodinâmica,
tá? Não sei se vocês já tiveram casos na família, amigos, conhecidos, que já fizeram cateterismo, tá? Vocês já ouviram falar desse nome? Cateterismo? Já, professor. Já. Isso. Então, assim, o cateterismo pode ser feito na artéria radial, né? Ou pode ser feito lá na artéria femoral, tá? Então, assim, o médico, né, ele faz, né, o médico neuroradiologista, né, ele faz essa remoção, né, através de uma punção ali na femoral, tá? Como é que eu posso falar? É tipo de um araminho, né, bem flexível, né, bem fino, que ele por tipo de um ultrassom de uma câmera bem pequena mesmo, ele vai vendo até onde vai a ponta desse ferrinho, né? Até onde dá para ir para estar retirando esse trombo, tá? É bem legal, né? Os pacientes que também fazem aí o cateterismo, né? Muitas vezes coloca stent, né? Para dilatar a artéria, a veia, né? Faz por meio desse vídeo aí, tá? É a mesma coisa, tá? Faz para retirar esse trombo aí, tá bom? Né? Aqui, como vocês podem ver, né? Então, aqui é um vaso, né? Um vaso sanguíneo, né? Com risco de aneurisma, né? Aneurisma é o quê? É o rompimento da veia, né? Ela forma essa bexiguinha aqui, ela corre o risco de estourar, tá? Então, para não acontecer isso, muitas vezes eles colocam esse araminho aqui chamado stent, tá? Então, assim, o sangue ele fica em uma única direção, tá? Ele não vem só nessa direção, vem aqui, né? Quando coloca o stent, ele faz só uma única direção. Professor, mas tem como colocar isso aqui lá na artéria carótida, lá perto lá da região cerebral? Tem, tá? Tem como sim, tá bom? Então lá, monitorar os sinais vitais, observar local de punção para a presença de edema, hematoma e sangramento. Então, observar lá se não está roxo o lugar, né? Se não está apresentando sangramento excessivo. Manter o paciente em repouso no leito, né? Manter restrição de movimentos, né? Nas primeiras 6 horas, né? Ou seja, o paciente não pode ficar lá batendo perna lá na cama, né? Querendo pro lado da cama, né? Eu tenho que manter essa restrição, né? Nas primeiras 6 horas aí, tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui? É bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas já não está acabando já. Cuidados de enfermagem para pacientes submetidos a endarterectomia, né? Então, que eu falei para vocês, né, refere-se à remoção cirúrgica, né, da placa de ateroma, né, responsável pela obstrução sanguínea, né? Então, os cuidados de enfermagem, né, monitorar os sinais vitais, manter a pressão arterial média. Pessoal, pressão arterial média, esse PAN, o que é esse PAN? É que assim, eu falando, vocês não vão conseguir entender muito bem, tá? Mas lá no nosso monitor cardíaco, né, a gente tem a pressão sistólica, a gente tem a pressão diastólica e temos a pressão média, tá? Um dia, né, quando a gente tiver a oportunidade, né, de ter aulas assim presenciais, eu vou mostrar para vocês uma continha que a gente faz, a gente soma a sistólica com a diastólica e dá o número da pressão média, tá? É bem legalzinho, tá? Eu vou mostrar para vocês verem como que é, vocês gravarem, tá? É bem bacana, só me cobrem um dia, tá? Hipertensão, né, que pode levar a síndrome de perfusão e sangramento intracraniano. Hipotensão pode levar a isquemia cerebral,
tá? Então, assim, o paciente lá, quando a gente estiver fazendo, né, o médico lá estiver fazendo a remoção da placa de ateroma da artéria carótida, eu tenho que estar verificando se esse paciente não vai ter uma hipertensão ou se esse paciente não vai ter uma hipotensão, tá? Dependendo de um dos dois, vai trazer risco para esse paciente, tá? Monitorar débito do dreno, tá? Então, muitas vezes o médico vai querer pôr um dreno lá para drenar sujidades, enfim. Monitorar a presença de disfagia, tá? Disfagia, alguém lembra o que é? Alguém lembra o que é disfagia? Confusão na fala? Alguma coisa assim, professor? E disfagia é dificuldade em deglutir, eu acho. Ah, tá. Deixa eu ver aqui também, que eu acabei dando um branco nisso. Pera aí. E disfagia, dificuldade para deglutir, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Muita coisa, muito conteúdo. Já são 10 para as 10, tá? Vou mostrar o videozinho rapidinho para vocês aqui, tá? É 2 minutos da endarterectomia, tá? Pra vocês verem como que é. Estão conseguindo enxergar aí? Sim, professor. Ele é sem som, tá, pessoal? É só um ilustrativo, só para vocês saberem como que é, tá bom? De ver aí como é que ele pinça, né, as artérias, né, para não ter um sangramento excessivo, né? Ele faz o pinçamento, né? Vai lá com o bisturi, faz incisão na artéria. E olha o que acaba encontrando, né? Uma grande placa de gordura, né, que fica ali na artéria. Faz a retirada, né, da placa de ateroma. Aí coloca essa pequena prótese, né? Pra estar fazendo a remenda de novo, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Se ele for juntar uma ponta com a outra, vai diminuir o diâmetro da artéria. Então, assim, vai ter uma pressão muito grande ali, né? Então, usa essa pequena prótese aí para deixar o tamanho dela normal, né? Olha só que bacana, né, gente? Mas, assim, o grande utilizado ainda, né, ainda é o antitrombolítico endovenoso, tá? Esse procedimento da cirurgia da artéria carótida, são poucos hospitais que fazem, tá? Você tem que ter equipe aí muito preparada, né? Tem que ter especialistas, né?
médicos especialistas, né, para estar fazendo esse procedimento, tá? Não é qualquer médico que faz, tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilos? Tranquilo, professor. Tranquilo, Danila? Sossegado? Tudo Falei certo. bastante hoje, então tá bom. Seguinte, né? Não sei quem entrou depois aí. Eu tinha comentado, né, que eu vou estar dando uma pesquisa para vocês, tá? Vou estar explicando para vocês agora, tá? Às 10 horas eu libero vocês. Bom, então assim, essa pesquisa, gente, é porque assim, tem bastante conteúdo, tá? Eu reli esse livro, vou dar para vocês assim, os mais utilizados, as coisas mais utilizadas que vocês vão utilizar, tá? No dia a dia de vocês, tá? Porém, tem uns tipos de transtornos, tá? Que eu vou dar para vocês pesquisarem para mim. Não é trabalho, tá? É uma pesquisa. Então, aí, no máximo, 2 folhas e olha ainda, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim? Então, perfeito. Então, essa pesquisa, tá? Vocês vão realizar elas em duplas, tá? Ela vai ter um valor aí de 5 pontos, tá? Lá no livro, não é todo mundo que tem o livro, lógico. Pode pesquisar na internet, professor? Pode, tá? Sem problema nenhum. Mas quem quiser pesquisar no livro também tem lá, tá? Por quê? Eu quero que vocês saibam que esses transtornos aí existem e existem em alguns tipos, tá? Então lá, realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os tipos de transtornos que acometem o paciente. Abaixo terá os temas que o aluno deve seguir para desenvolver a pesquisa. É necessário conter o tipo de transtorno, sua definição, seus sinais e sintomas e tipos de tratamento. Conter no mínimo 2 tipos de transtorno por tema. Professor, nossa, como assim? Vai dar 50 páginas. Não, tá? Fique tranquilo, vou explicar para vocês. Exemplo aqui, transtorno de dependência química. Então, vocês vão colocar lá, né? Vocês vão montar lá, vão colocar o nome da escola, né? O nome de vocês, a turma, a data, e podem colocar lá, pesquisa sobre os tipos de transtornos. Ponto. Tá? Se vocês quiserem colocar um mini título, se não quiser, não tem problema. Tá? Embaixo, vocês vão colocar lá, um exemplo, transtorno de dependência química. 2 pontos. Tá? Dentro do transtorno de dependência química, a gente pode ter lá o alcoolismo, né? Temos lá as drogas, tá? Então vocês vão colocar 2 de cada. Então, 2 dentro do transtorno mental, 2 dentro do transtorno de dependência química, 2 dentro do transtorno alimentares, tá? Exemplo que eu vou dar para vocês, transtorno de dependência química. Um exemplo lá, alcoolismo, tá? Então lá, o que é o alcoolismo? Tá? O alcoolismo é isso, 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 ponto. Seus sinais e sintomas. Seus sinais e sintomas é isso, 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 ponto. Seu tipo de tratamento. Seu tratamento é isso, 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 ponto. Tá? No máximo 2 linhas. Tá? Partiu lá para o próximo. Transtorno alimentares. Né? Vamos colocar lá, transtorno alimentares, 2 pontos. Vamos supor aí, anorexia, né? O que é anorexia? Anorexia é tal, ponto. Seus sinais e sintomas. Os sinais e sintomas é isso, 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 ponto. Tá? Então, assim, pessoal, é uma pesquisa assim, que eu quero que vocês façam. Simples, básica, tá? Não precisa encher linguiça, tá? É só para vocês saberem o que é, tá? Seus sinais e sintomas e alguns tipos de tratamento, tá? Não será necessário aqui eu escrevi errado, tá, pessoal? Desculpa, tá? Não há necessidade de apresentar, tá bom? Não precisa apresentar, tá?
Só me enviem daí, no dia da provinha, no meu e-mail, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? Então, é Dupra, tá? Vocês podem ir no meu e-mail lá, tá bom? Eu vou dar nota para vocês. Vale de 0 a 5, tá bom? Dia de entrega, dia 15 de 7 de 2021. Então, assim, não precisa mexer no livro, não precisa fazer capa, contra capa, não precisa nada disso, tá? Só o nominho da escola, o nome da Dupra, tá? Pesquisa sobre os tipos de transtornos, tá? E os 5 títulos aqui, tá? Dúvidas, pessoal? Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tá? Sem problema nenhum. Às vezes eu demoro para responder, tá? Mas fique tranquilo, tá bom? Eu só quero uma coisinha simples, tá? E bem objetiva, tá? Nada de texto, tá? Não precisa nada disso, tá bom? Professor, depois você pode enviar isso daí lá no grupo, fazendo um favor? Mando sim, pode deixar. Pessoal, dúvidas? Professor, mas ficou eu faltando, né? Todo mundo tá com dupla e ficou eu faltando. Pode se encaixar em algum grupo aí, tá? Mas assim, no máximo 3 pessoas, tá bom, pessoal? Mas pode fazer aí em 2, tá? Mas se ficar sobrando alguém aí, faz em 3 aí, tá bom? E assim, gente, é coisinha de 15 minutos, tá? Pra vocês fazerem, tá? É coisinha simples, tá? Não quero nada de trabalho, de 15, não, tá? No máximo 2 páginas ainda, tá? Não for uma, tá bom? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor, nenhuma dúvida. Tudo bem? Então tá ok, então. Certo. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem, tá bom? Nossa próxima aula é sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês trazem pra gente discutir, tá bom? Professor. Oi, sim, pode perguntar, Paulo. O senhor vai enviar os slides pra gente? Envio sim, eu só tô terminando de modificar eles, tá? Mas esse primeiro aqui eu posso estar enviando sim, tá? É que os demais eu tô ainda meio que mexendo neles ainda, tá bom? Mas aí conforme eu for dando para vocês, eu vou enviando, tá bom? Tá bom. Tá. Dúvidas, pessoal, na pesquisa? Tá, isso aí, pessoal, para auxiliar na nota, tá bom? Porque assim, se eu fosse dar para vocês todo o conteúdo na prova, gente do céu, teria que fazer uma prova aí de 80 questões. Tá? Então, assim, para ajudar, né, a vocês saberem, né, o que é e como, né, os sinais e sintomas, tratamentos, né, e também vocês vão deparar bastante com esses tipos de transtornos no dia a dia de vocês, tá? Unidade básica de saúde, hospitalar, vocês vão dar bastante com esses transtornos aí, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? A gente se vê, então, na sexta-feira, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Tá bom? Tá, professora, obrigada. Bom dia. Obrigado. Tenha um bom dia. Pra você também.